Amados irmãos e irmãs, a palavra de hoje ela está lá em João, capítulo 7, versículo de 1 a 2, versículo 10 e versículo de 25 a 30. Queriam prendê-lo, mas ainda não tinha chegado a sua hora. É o tema dessa pregação de hoje. Naquele tempo, Jesus estava percorrendo as Galileia. Evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é esse que procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queria prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Não tinha chegado a sua hora. Irmãos e irmãs, Jesus aqui ele deixa bem claro para nós que nós possamos viver qualquer situação na nossa vida. Se ainda não é chegada a nossa hora, nós possamos ficar certos de que Deus ele está no controle de tudo. Enquanto não chegar a nossa hora, a graça não acontece. Deus, ele sustenta tudo na nossa vida. E diante daquela situação que Jesus curou, aquele paralítico que estava na beira da piscina, onde as águas agitavam, e quem estava perto, quem entrava primeiro era curado. E aquele homem era paralítico, ele não tinha condições de entrar porque ninguém o ajudava. Jesus chegou e o curou. Depois daquele momento, a gente percebe as palavras estão vindo falando de perseguições, pessoas que perseguiam Jesus porque Jesus fez aquela cura em dia de sábado. E para os judeus o sábado era considerado um dia de guarda. Eles seguiam aquelas leis daquele tempo. Então eles guardavam o dia de sábado. Eles guardavam esse dia. E Jesus, ele curou aquele homem nesse dia. Então Jesus foi, ele saiu da Galileia e foi para a Judéia porque os judeus procuravam, ou seja, ele evitava andar pela Judéia porque os judeus eles procuravam matar. Então aproximava ali a festa judaica, a festa das tendas, e Jesus também ele subiu para a festa, não publicamente, mas às escondidas, porque eles procuravam matá-lo. Então alguns habitantes ali de Jerusalém disseram: não é esse que procuram matar? Eis que ele fala em público, e as autoridades, será que reconheceram que ele é o Messias? Mas esse nós sabemos de onde é. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde é. Ou seja, eles pensavam que eles teriam a graça de saber quando Jesus viesse. Irmãos, se nós não tivermos intimidade com Deus, se nós não estivermos contritos com a palavra, se nós não tivermos intimidade com essa mesma palavra, se nós não estivermos vivendo a palavra, a graça de Deus vai passar despercebida diante de nossos olhos. Passará despercebida. E quantas pessoas descerão às profundezas do inferno por causa disso? É necessário que nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo quaresmal, nós possamos preocupar muito com isso.
e buscar levar esse tipo de evangelização, esse tipo de pregação, esse tipo de palavra para dentro das nossas casas, para a nossa família, para as pessoas que nós queremos bem. Por que eu digo pessoas que nós queremos bem? Porque por mais que a gente vê perseguições dentro da família, por mais que a gente vê pessoas que querem nosso mal dentro da família, mas quando nós caímos, quando nós estamos na lama mesmo, na lama, eu digo na lama, aquelas amizades passarão por você e não te reconhecerão. Aquelas pessoas que te bajulavam passarão por você e falará assim: eu nunca vi essa pessoa. Mas aqueles da sua família sabem o valor que você tem. E vai chegar, te pegar, te dar um verdadeiro banho, cuidar de você, te dar uma nova veste e te reconduzir à vida. Porque esse sabe o valor que você tem. É por isso que nós precisamos entender que nós precisamos levar coisas boas para esse tipo de pessoas que são da nossa família. A gente percebe que Noé, ele conseguiu colocar dentro da arca somente a sua família. E às vezes a gente fala assim: Noé é um derrotado porque ele conseguiu só a família, tantas pessoas que tinham lá fora da arca, e ele só conseguiu um grupinho de pessoas que era a sua família. Mas ele conseguiu o que nós hoje não temos conseguido. Ele conseguiu falar de Deus para a sua família, e hoje você tem conseguido isso? Você tem conseguido juntar a sua família, reunir a sua família para falar de Deus para elas? A sua família tem te ouvido quando você vai falar de Deus? A sua família tem te dado credibilidade quando você fala de Deus? A sua família tem ouvido você quando você fala assim: vamos para a igreja? A sua família tem ido junto com você? A sua família tem te ouvido quando você fala: vamos fazer um rosário na madrugada para que Deus possa nos abençoar? A sua família tem te ouvido? A sua família tem ouvido quando você fala assim: olha, nós precisamos fazer penitência, nós precisamos estar de coração contrito a Deus, nós precisamos fazer jejum, nós precisamos fazer corrente de oração. A sua família tem te ouvido? Nós precisamos largar as novelas da Rede Globo, precisamos largar Big Brother, essas coisas que estão nos levando ao inferno e não para o céu. A sua família tem te ouvido? Portanto, irmãos, Noé conseguiu isso. Ele conseguiu o extraordinário, porque ele conseguiu levar a sua família para dentro da arca. Então a palavra de hoje, ela fala que iriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele porque ainda não tinha chegado a sua hora. O Filho de Deus, ele veio com a missão, e Deus o protegeu até o final, até cumprir a sua missão. E hoje, ninguém mais, nem o mal pode tocar nele, porque ele conseguiu vencer a morte, e morte de cruz. E ele nos dá a mesma graça de poder vencer e conseguir conquistar a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe.